Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a parte teórica, o embasamento da chama violeta e as suas conexões com comandos estelares. Se você tem desejo de aprender mais sobre isso e aprender a transmutar todas as questões negativas na sua vida, vem assistir esse vídeo comigo aqui. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e eu tenho como missão e proposta ajudar a despertar e a desenvolver a sua espiritualidade e a transformar você. E se você quiser, você poder ser um facilitador e transmutar e ajudar a transformar a vida das outras pessoas, ok? Então, se ainda não me segue aqui no canal, clica aqui em curtir para que você possa ter mais informações e você possa receber mais conteúdos quentes, incríveis, que possam transformar a sua vida, tá certo? Bom, então, vamos trazer aqui a seguinte questão. Primeira coisa, o que é a chama violeta? É importante que você possa compreender a seguinte dinâmica energética do cosmos. Nós vivemos a partir de frequência, nós vivemos a partir de ressonância, certo? Então, tudo na vida é baseado em frequência. Existem frequências que são baixas, existem frequências que são medianas, existem frequências que são altas. O que a espiritualidade superior fez? Ela trouxe ferramentas para que você pudesse transmutar todo o lixo psíquico e mental que você criou, certo? Por quê? Porque existe uma lei no universo que ninguém escapa disso, que é a lei da causa e efeito. Então, se eu crio coisas ruins, eu vou emanar coisas ruins e eu vou receber essas coisas ruins. Por quê? Porque fui eu mesmo que criei, não foi ninguém que fez isso para mim. Tem muita gente que chega para mim nos atendimentos ou no voluntariado que eu participo e fala assim: ah, fizeram isso, fizeram aquilo. Qual foi o seu gradiente de ressonância que fez você atrair aquilo que alguém fez para você? Quando você faz essa pergunta, você quebra o padrão da vitimização. Você quebra o padrão de qualquer tipo de vitimização. Entende? Você quebra, você acaba tirando esse padrão da vítima, do algoz, você acaba entrando num padrão de mais consciência. E qual é o padrão de consciência? Não existe algoz, não existe vítima. Existe causa e efeito. Existe padrão de ressonância. Um mendigo, ele é mendigo porque ele está na frequência para ser mendigo. Ok? Uma pessoa que apanha do marido, ela está na frequência de apanhar porque existe um padrão de abuso e abusador. Então, é importante que você possa compreender isso. Eu sei que isso que eu estou falando pode parecer um pouco duro, seco, mas quando a gente traz consciência, nem todo tipo de remédio ele é gostoso de ouvir, entendeu? Muitas vezes os remédios mais efetivos são aqueles mais amargos. Então, dentro do processo de transformação, muitas vezes é necessário que a pessoa tenha esse despertar de consciência. E muitas vezes, esse despertar de consciência, ele passa por uma correção mental. Essa aula, esse vídeo aqui que eu estou preparando como um formato de aula, ele é uma correção mental. Se você não sabia, é isso que você está sabendo, certo? O que eu estou falando para você é a mesma coisa que eu falo para um cliente meu que paga uma sessão e que é atendido por mim, ou um grupo de mentoria, ou os meus próprios alunos, certo? Então, é importante que você venha entender isso. Não tem diferenciação. Então, o padrão de ressonância, ele é proporcional ao padrão de emanação mental que eu estou criando, que eu estou co-criando. Então, se eu estou co-criando coisas ruins, sou eu que preciso transmutar essas coisas ruins. E aí é nessa hora que a espiritualidade ela proporcionou uma ferramenta poderosa, que é a chama violeta. Então vamos entender isso aqui direitinho, para que você possa trazer muita clareza no seu campo de entendimento. A chama violeta, ela é uma chama de transmutação. É uma chama de você poder ressignificar padrões nocivos, tóxicos. E o comando estelar multidimensional que trabalha com essa transmutação é o comando Santa Ametista. Então, esse é o Merkaba do comando Santa Ametista. Você, ao visualizar para ele, você se mentalizar dentro desse Merkaba, você vai estar criando uma estrutura multidimensional, onde você vai estar atuando uma conexão com o comando Santa Ametista. E a chave de você conectar com esse comando é simplesmente o nome dele, Santa Ametista.
e você dá o comando e você se conecta a ele. Você abre um portal energético onde você está, aonde está Santa Ametista. E aí você conecta o campo mórfico de Santa Ametista ao seu e o seu de Santa Ametista. Entendeu? Você cria, através do processo energético, uma conexão direta com esse portal. Ok? Eu vou produzir outros vídeos mais para frente com meditações, onde eu vou estar trazendo a proposta de você poder se conectar com esse Merkaba de Santa Ametista. Tá certo? Mas eu quero que primeiro você entenda o que é a chama violeta, qual é a egrégora da chama violeta e o desdobramento estelar multidimensional da irradiação da frequência da egrégora da chama violeta. Tudo isso eu vou estar explicando aqui para que você possa ficar craque e que você saia um especialista na chama violeta, um especialista em você saber transmutar as suas vibrações e a sua frequência. Beleza? Muito bem. Então, ele deve ser utilizado para conexão com este comando que tem atuado na transmutação da malha planetária. Então vamos entender isso aqui. Esse Merkaba, ele atua não só a nível individual, como a nível coletivo. Então ele atua para 1, para 2, para 3, para 20, para 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo, certo? Então esse Merkaba, ele está comprometido junto com o comando Santa Esmeralda para trabalhar na restauração energética do planeta inteiro, todo o planeta, certo? E não só do planeta, de todas as consciências vivas que estão no planeta, todas. Além disso, esse Merkaba, ele atua junto com o Saint-Germain, que é a representação de Merlin, e que trabalha junto com toda uma ordem de magos brancos da luz, trabalhando na transmutação de todo o campo de magia negra que foi criado no planeta Terra nos últimos 50 mil anos. Então, atualmente, o Comando Santa Ametista está fazendo um mapeamento de toda a linha temporal e ancestralidade para poder mapear e rastrear todos os conteúdos de magia negra que foram trabalhados, feitos, feitiços, feitiçarias, que foram feitos na linha temporal do passado e ancestralidade, exatamente para poder ressignificar e transmutar. Então por isso que a gente chama de transmutação da malha planetária. E quando a gente fala malha planetária, a gente está falando de uma coisa muito complexa. E é isso que eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora, para que você possa entender muito bem isso, pois se você entender isso que eu vou te explicar agora, a sua vida pode mudar profundamente, certo? Então, presta atenção nessa dica quente, porque isso aqui eu cobro muito caro para poder falar sobre isso. E você vai aprender aqui gratuitamente. Quando a gente acessa uma limpeza de um campo de magia negra ou de feitiçaria, a gente acessa vários acessos. A gente acessa na linha temporal, hoje no presente. Imagina que aqui está você e aqui está a linha do tempo. Essa linha do tempo, ela pode acessar uma existência, 2, 3, quantas forem. E ali, de repente, numa existência no século XVII, de repente você fez um pacto de magia negra com uma ordem de bruxos. E aí ali tem um ponto de magia negra, que você fez um contrato. Esse ponto, o Comando Santa Ametista, ele vai trabalhar na transmutação desse ponto, exatamente para que você possa fazer a transmutação disso. Aí vamos dizer que você foi um mago de Atlântida, há 16 mil anos atrás. Aí ali nessa linha temporal existe outro ponto. Aí vamos dizer que antes de você vir para cá, você foi você foi um dissidente da Grande Guerra de Órion. E ali você trabalha também com magia negra. Você tinha muita tecnologia e você fez para papocar a banda e matar um bocado de consciência. Ali foi feito mais um contrato de magia negra. Você está entendendo? Então, numa linha temporal, pode existir vários acessos. Isso é a linha temporal. Agora vamos para a linha ancestral. A linha ancestral, imagine que você está aqui e existe a ancestralidade de pai e a ancestralidade de mãe. Nós somos influenciados predominantemente por 7 gerações da linhagem de pai e 7 gerações da linhagem de mãe. Se você fizer um cálculo aí, olha quantas consciências podem influenciar a gente, certo? Independente de você ter filho ou não,
de você querer ter filho ou não um dia, nós somos influenciados aí por dezenas e até centenas de consciências, por as decisões boas e não tão boas dessas consciências. Então, se você puxar e fizer um cálculo matemático de 2 a partir de base 2, a primeira geração, que é de pai e mãe, já são 2. Segunda geração, são 4. Terceira geração, já são 8, né? 8. E assim por diante. Se você fizer um cálculo matemático, 8, 16, 32, 64, 128 na sétima geração. E se você for continuando aí, se você for até 12 gerações, aí já vai crescer mais ainda. Então só aí já passou da casa das centenas. Centenas de consciências podem ter feito, pegando o exemplo ainda do contrato de magia, tá? Centenas de consciências podem ter feito contratos de magia na ancestralidade e isso pode ter ficado gravado na sua memória ancestral. Então não é só a memória ancestral da cor dos olhos, do cabelo e assim por diante que vai, não. Entendeu? Então eu vou pegar um exemplo da minha questão. Isso hoje para mim é muito tranquilo e hoje eu falo disso até brincando. O meu avô, por parte de pai, e o meu pai são calvos. E eu tenho calvície. Então teve um momento que eu tive que tomar uma decisão e eu assumi minha calvície. Eu raspei o cabelo. Isso para mim é uma coisa tranquila, entendeu? E eu falo isso abertamente. Por quê? Porque existe uma memória ancestral e eu decidi já raspar e assim pronto, tá tudo certo, entendeu? Vida que segue. Isso para mim não é uma coisa que seja, oh meu Deus, ó céus, ó dor. Não, isso para mim é uma coisa tranquila. Tranquilo. Só que aí o que acontece? A gente acha, na nossa visão do mental inferior, que são somente os traços físicos que a gente traz de ordem genética. Mas não é somente isso, é muito mais do que isso. É também as questões genéticas, certo? E aí é nessa hora que a gente pega contratos, pactos, associações religiosos, de magia, de feitiçaria, contratos de submissão, contratos de abdução alienígena, ET mesmo, entendeu? Contratos de escravidão, contratos de dominação, contratos de poder, contratos de abuso, de ser abusador e de ser abusado. E aí por aí vai. Então, olha quantas coisas podem vir da nossa ancestralidade, certo? E aí é nessa hora que a gente vê o destroço que muitas vezes a pessoa tem e ela não sabe que tem, certo? Ela acaba trazendo um monte de problemas, ela trabalha, ela estuda, ela se esforça e quando menos espera, a sensação que ela tem é como se tivesse vários fios puxando ela para trás. Ela quer avançar para frente, mas tem um monte de fio puxando ela para trás. Ela até consegue avançar, entendeu? Mas é um esforço quase que sobrenatural. E é assim que eu pego muitas pessoas na primeira sessão e eu trago essa explicação e ela entende, puxa vida, faz todo sentido, entendeu? Por quê? Porque são memórias que vêm da nossa ancestralidade de pai e de mãe. Então, esses são os acessos da ancestralidade. Agora vamos falar de uma outra coisa, que é um pouco mais complexa, mas que, explicando com clareza, eu acho que você vai conseguir entender. Imagine que aqui é a linha temporal, você está aqui, e aí imagine que você, aqui hoje, está nesse ponto dessa linha temporal. Só que existe uma outra linha temporal bem aqui, ó. E aí existem outras realidades, infinitas realidades paralelas, que você de repente é médico, outra que você é engenheiro, outra que você é advogado, outra que você é um usuário de droga, e assim por diante. E aí pode acontecer contextos de o outro eu seu entrar em ressonância e simbiose com o seu eu nessa vida presente. A gente chama isso de paradoxo temporal, de realidades paralelas. Eu vou repetir. Paradoxo, porque é uma realidade de paradoxo, de linha temporal, acessando simbiose nesse contexto. E aí, existe uma galera nefasta, do mal, que tem tecnologia astral de abrir portais dessa realidade paralela, com essa linha temporal presente e fazer uma simbiose do outro eu
que sou eu, um fractal meu, uma realidade mais densa, e abrir esse contexto aqui no presente. A gente chama isso de obsessão por paradoxo temporal, certo? E aí, o comando Santa Ametista ele vai trabalhar também na transmutação da malha planetária em relação a isso, trabalhando em realidades de vidas paralelas, realidades de vidas passadas, ancestrais e também multidimensionais. Agora vamos entender o que são realidades multidimensionais. Imagina que aqui é a terceira dimensão. Envolvendo essa terceira dimensão, existe uma quarta dimensão, que é representada pela minha mão. Uma quinta dimensão, que é a minha mão envolvendo toda a quarta dimensão. A sexta dimensão envolvendo a quinta dimensão. E assim por diante, certo? Então, são infinitas dimensões. Até a sexta dimensão ainda existe uma dualidade muito alta. Essa dualidade já vai começar a reduzir da sétima dimensão em diante, quando começa a ficar mais sutil, certo? Então, normalmente a gente diz que da 7D em diante que está mais sutil o processo de redução de dualidade. Mas o fato é que muitas vezes, pegando o exemplo do pessoal de Atlântida, que eram de uma dimensão 4D, fizeram pactos de magia com uma série de magos de outras orbes. Eles fizeram contratos também numa quarta dimensão. E aí é necessário limpar também esse campo de magia, não só na linha temporal do passado, não só na ancestralidade, não só em realidades paralelas, mas também numa quarta dimensão, numa quinta dimensão, ou até mesmo numa sexta dimensão. Sim, pode acontecer, certo? E aí, o comando Santa Ametista ele vai trabalhar exatamente na transmutação de todo o gradiente individual e também coletivo, certo? Daniel, quando que eu posso saber quando existem paradoxos que se abrem? Normalmente, esses paradoxos que se abrem, normalmente, por tudo que eu já estudei, isso é baseado na minha experiência, tá? Normalmente ele se abre com muita frequência através de eclipses. Os eclipses solares e lunares, quando acontecem, todo ano acontece, sempre 2, 3, 4, vai depender do ano, normalmente eles abrem paradoxos, porque essa galera que possui tecnologia e não possui o menor nível de ética nem moral, são seres negativados, que a programação deles é baseada no poder, no controle e no domínio. Eles acham a raça humana seres inferiores. No entendimento deles, eles usam o ser humano como se fosse gado, para vampirizar a energia que a gente chama de ectoplasma. Então o comando Santa Ametista ele vai conseguir mapear, rastrear e trabalhar a transmutação, se você solicitar. E aí é nessa hora que está a grande charada, porque os seres negativados eles invadem o campo do outro, eles não respeitam o livre-arbítrio, mas os seres da luz, eles respeitam de forma incondicional o seu livre-arbítrio, porque eles entendem que você é um ser co-criador, eles entendem que você é um ser capaz de fazer a sua própria história, seja ela ruim ou seja ela boa. Você é um ser capaz de fazer a sua vida ser uma vida de conquistas, de transformações, ou uma vida ruim de cocriações negativas. Se você não sabia, é isso que eu estou te trazendo, esse empoderamento, certo? Esse é o livre-arbítrio. Só que aí, onde é que está o grande xadrez cósmico? Os seres negativados, eles invadem o campo. Eles não respeitam o livre-arbítrio. No entendimento deles, eles podem vampirizar, eles podem aplicar chips, implantes, campos de magia e quadro obsessor sem limitação. Mas eles pagam um preço por isso. Qual é o preço que eles pagam? Eles geram um choque de retorno para eles. Tem uma hora que o duplo etérico deles começa a gerar um peso tão grande sobre eles, que o duplo etérico deles, imagina que aqui está o duplo etérico deles. Aqui começa a gerar um peso, esse peso vai envergando o duplo etérico deles, vai ter uma hora que eles começam a decair e eles começam a ovoidizar. E aí o processo reencarnatório muitas vezes é necessário para esses seres, que possuem tecnologia astral, que possuem inteligência, que fazem o burlamento da lei da reencarnação. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Não vai dar para falar sobre isso agora, porque isso é um assunto muito complexo.
Muito bem. Então o que eu quero que você entenda? Que esses seres negativados, eles possuem muito conhecimento. E conhecimento magístico. E eles sabem que eles estão fazendo mal. Eles sabem que eles estão fazendo mal e eles querem fazer mesmo porque eles querem e pronto, e acabou. E está tudo certo. Só que isso tem um custo para eles, que é o choque de retorno. Ninguém escapa disso. Nem mesmo quem está no campo astral. E nem mesmo quem está no nosso campo físico também. Se a pessoa faz o mal, ela vai receber o mal. Se ela faz o bem, ela vai receber o bem. Isso é uma lei para todas as pessoas. E o que eu quero que você entenda e saiba é que essas pessoas encarnadas, que insistem em fazer o mal, elas estão com os dias contados no nosso planeta. Se você não sabia, é isso que eu estou te falando. E se você é uma delas, é importante você saber que ainda tem chance de você se transformar, se você quiser continuar no nosso planeta. Se você não quiser, tá tudo bem, tá tudo certo, você segue a sua caminhada em outra consciência, em outra existência, ou em outra encarnação, de repente nesse planeta mesmo, ou em outro planeta, você segue a sua caminhada evolutiva. Mas o que eu quero que você entenda é que o planeta está em transição planetária. O planeta está passando por profundas transformações que são duradouras e vão ser duradouras por todo esse século XXI. Quer você queira, quer você aceite ou não. Ok? Então, é importante que você, se você conhecer pessoas que insistem em fazer magia negra, passe esse vídeo para essas pessoas, porque elas não vão conseguir manter esse padrão por muito tempo. E por que eu estou falando isso? Para trazer medo? Não. É simplesmente para trazer consciência, porque eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero que essas pessoas entendam que elas ainda têm a centelha divina crística dentro do coração delas. E que elas podem, se elas tiverem abertura, humildade, elas podem limpar todo o choque de retorno que elas próprias criaram ao longo de todos esses anos, ou meses, ou semanas que elas fizeram. Trabalho de amarração, de magia negra, de trazer a pessoa amada, isso não é amor, isso é ego e apego. Então esses postezinhos que tem aí em todas as cidades, que você deve ter na sua cidade, aqui em Fortaleza tem um monte. Traga a pessoa amada. Isso não é amor, isso é ego e apego. A pessoa precisa de tratamento, ela precisa fazer terapia para trabalhar o desapego dela. E depois, logo em seguida, ela precisa fazer a apometria para ela própria, que já fez o processo da amarração, ela desfazer a amarração que ela fez. Porque ela está atrapalhando a vida dela, ela está atrapalhando a vida de outras pessoas, ela está atrapalhando o processo evolutivo de várias pessoas. Tanto quem paga, quanto quem recebe, e quanto quem é a pessoa-alvo. Todos esses três personagens aí estão se dando mal nessa história, certo? Então, é possível limpar todo esse campo magístico. E o comando Santa Ametista, ele trabalha exatamente na transmutação de quem fez no presente a magia ou no passado, de quem recebeu a magia no presente ou no passado e de quem recebeu o dinheiro para fazer para ambos esses dois personagens, ou no presente ou no passado. Beleza? E através do ancoramento, quando a gente faz o ancoramento, você vai conseguir ter capacidade de transmutar qualquer campo de magia negra, seja no presente, seja no passado, seja na sua ancestralidade, seja onde for, certo? E isso é que é uma das coisas mais incríveis. Só depende de você, certo? Só depende de você querer e você se permitir, porque aí é onde está a grande sacada. Os mentores de luz, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, de forma incondicional. E por eles respeitarem esse livre-arbítrio, eles estão falando assim, meu irmão, eu estou esperando tu se mexer, cara. Eu só vou fazer alguma coisa depois que tu se mexer. E aí a pessoa fica lá esperando a vida passar, a coisa não anda, ela está com um problema afetivo, ela está triste, ela está entrando num quadro depressivo, ela está entrando numa crise de ansiedade, o campo profissional não avança, ela vive tendo pesadelo, ela vive tendo dificuldade para dormir, e ela fica esperando a vida passar e ela achando que isso vai resolver. E não vai resolver. Se você não fizer alguma coisa, não vai resolver. É isso que eu quero que você entenda. Certo? Já dizia Albert Einstein. É loucura ou insanidade a pessoa não fazer nenhuma atitude nova e querer resultados diferentes. Isso sim é uma insanidade. Entendeu? Mas se você quer ter mudanças e resultados diferentes, você precisa fazer atitudes, comportamentos diferentes. A começar pelo seu campo mental.
A começar pelo seu entendimento desse assunto que a gente está falando, certo? Esse assunto que a gente está falando já está trazendo uma grande cirurgia de consciência, ok? E como eu aprendi com um dos mentores nossos aqui, Dr. Pacha Velansky, um dos mentores espirituais, e eu aprendo muito com ele, a cirurgia de tomada de consciência é uma das cirurgias mais importantes que existe, certo? E isso que eu quero que fique gravado para você. Muito bem. Avançando aqui nesse processo, eu quero também compartilhar esse símbolo arcturiano, esse de número 8, que é esse símbolo da estrela, que é um pentagrama lilás, que é o símbolo libertação. Esse símbolo, como o próprio nome já está dizendo, ele vai trabalhar o código arcturiano da libertação. Eu já fiz essa aula, já falei já em outros vídeos, mas aqui eu vou aprofundar específico em relação à transmutação da chama violeta, certo? Então, esse símbolo, ele trabalha a libertação que se dá para livrar dos julgamentos que você mesmo fez sobre você, certo? Então, é uma liberdade que chega trazendo um aumento de autoestima e de autoimagem. E aí, a gente vai trabalhar uma meditação em outro momento para que você possa se transformar a partir desses símbolos arcturianos também, certo? E aí, eu vou fazer uma prática com você, se você quiser, né? Não sei. Se você quiser, comenta aqui no canal. Caso você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, certo? Comenta o que você está achando desse assunto e compartilha isso com os seus amigos, os seus eleitos, da sua família de alma. Eu tenho certeza que você vai ajudar essas pessoas grandiosamente, não só para corrigir conteúdos de magia, que pode existir, mas conteúdos religiosos, conteúdos de limitação financeira, conteúdos de limitação no seu campo afetivo, que de repente você tenta e você não avança, certo? Então, a transmutação é o primeiro passo para você conseguir um processo de elevação de vibração, certo? Nesse vídeo, eu trouxe toda a parte teórica, o entendimento, para que você possa trazer todo esse entendimento. Num próximo vídeo, mais para frente, aí você vai participar dessa meditação que eu vou estar trabalhando com o comando santametista e com esse símbolo arcturiano, libertação, certo? E aí você vai poder trabalhar uma questão que, de repente, você co-criou no passado, no presente, que te trouxe julgamentos. Então, a grande charada é você pensar agora o que eu co-criei no passado, que me trouxe processos tóxicos, o que eu co-criei no passado, que eu mesmo gerei um processo não saudável para mim. Essa é a grande charada, certo? Então, se você co-criou, você pode descocriar, você pode transmutar isso. Mas é você que tem que fazer isso, não sou eu. Porque foi você que criou, certo? Então, quando eu atendo às vezes uma pessoa que tem um quadro obsessor, muitas vezes eu tenho que falar para a pessoa assim: amado irmão, pro obsessor, eu te peço perdão. Eu desfaço os vínculos que eu tenho com você. Eu desfaço os contratos que eu tenho ou tive com você. Quem tem que falar isso é o atendido, não sou eu. Mas compete a mim orientar o atendido para ele falar isso, porque aquele quadro obsessor ele não veio de graça. Ele veio porque existia um padrão de ressonância para vir, certo? E aí esse padrão de ressonância, ele faz com que a pessoa atraia cobrador, obsessor, o que quer que seja, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Caso você ainda não tenha curtido, curte aqui o nosso vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal caso ainda não tenha se inscrito. Ativa as notificações se você quiser receber todos os materiais, que são materiais profundos para realmente trazer a proposta do despertar de consciência, pois eu estou comprometido em te ajudar, de verdade, a desenvolver a sua mediunidade, a sua espiritualidade e fazer com que você se transforme e fazer com que você, se você quiser, possa até ajudar outras pessoas. E ao você repassar esse conteúdo para outras pessoas desse vídeo, certamente você vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho plena certeza disso, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, quero saber a sua opinião, e a sua opinião é muito importante para mim. Fala aqui embaixo
que você quer aprender mais, se ficou algum assunto de interrogação que você de repente não tem entendido, e aí eu vou conseguir decodificar isso e vou produzir outros vídeos aqui no canal para poder elaborar para você esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.